Olá, gente amiga! Estamos voltando a mais um vídeo, parte 7 do nosso querido livro Técnicas em Gestalt, de Phil Joyce, Charlotte Sills, Aconselhamento e Psicoterapia. Bom, no último vídeo, que foi a parte 6, eu fiz hoje mesmo, eu até comentei no final que eu daria continuidade. E aí eu percebi que eu me enganei com relação à parte, né? A gente já começou a parte 2 e vamos finalizá-la hoje, tá? No vídeo anterior eu disse que era a parte 1 que a gente ia finalizar, né? No final do vídeo. Então, vamos seguir parte 2, que se trata... Deixa eu lembrar aqui o nome da parte, né? Administrando encontros desafiadores. A gente falou no capítulo 17 sobre avaliando e administrando o risco, 18, fornecendo recursos ao cliente, 19, depressão e ansiedade. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 20, o capítulo 20 que se chama Trauma, parte 1, avaliando e estabilizando, e o 21, que vai fechar a parte 2, é Trauma, parte 2, processando e integrando, tá? Então, vamos falar sobre o trauma, parte 1, parte 2, são os últimos capítulos dessa parte 2 do livro, beleza? Esse livro tem 3 partes, então, finalizando essa parte 2, a gente vai faltar um pouquinho só, tá? Pra finalizar. Eu estou adorando muito, muito, muito. Eu espero que você também esteja aproveitando, que esteja sendo boa essa troca e esse compartilhar, né? Ih, caiu. Bom, vamos nessa. Eu já peguei um solzinho, que hoje tá bem frio, né? Mas já tô ficando frio de novo. Não deu pra ficar lá fora porque tem muito vento aí, faz muito barulho no fone, sabe? Eu achei que ele seria bom pra ruídos e tal, mas eu não sei mexer nisso ainda, não pesquisei muito, não fui muito a fundo, né? Quem sabe um dia. Então tá bom. Vamos nessa. Já pegou teu cafezinho? Eu já tomei o meu. Tá vazio aqui, ó. Já tomei 2 xícaras já. Neste momento, deixa eu ver, estamos com 18 graus. Mas estranho, parece que tá mais frio. Bom, vamos terminar então essa leitura, porque depois eu tenho um compromisso. Tô empolgada. Vamos seguir então, tá? Trauma, parte 1, avaliando e estabilizando. Estamos na página 300. Introdução. Tá muito perto, né? Deixa eu botar mais pra trás. E aqui eu vou chegar mais pra trás. Pronto. Não precisa ficar tão colada. Neste capítulo, temos a intenção de descrever a interpretação mais recente de como administrar melhor os sintomas do trauma e garantir uma reação terapêutica competente e segura. Isso é especialmente importante porque descobrimos que aquilo que pode parecer à primeira vista uma questão terapêutica pouco complicada pode subitamente se revelar como associada a um evento muito mais traumático do passado. As questões inesperadas que então surgem podem desorientar o terapeuta que não esteja preparado. Atualmente, há muitas abordagens diferentes para trabalhar, especificamente com traumas. Por exemplo, o MRD, que é dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular, a terapia cognitiva comportamental, a psicoterapia sensório-motor, a experiência somática, a terapia traumática somática e muitas outras. Cada uma delas dá uma ênfase distinta ao papel da cognição da emoção, do processo corporal e do relacionamento no tratamento dos sintomas traumáticos. Ok. Na literatura gestáltica, com exceção de Healing Tasks,
de Kepner, 1995, que é muito recomendado, e alguns artigos por outros autores gestálticos, por exemplo, Bowman, 2002, Cohen, 2002, Fodor, 2002 e Melnick e Neves, 1997 e 2005. Há alguns anos, havia pouca coisa especificamente escrita sobre como abordar esse tema, né? O trauma. De modo geral, os autores sugeriram abordagens de tratamento que integram os princípios gestálticos com outras modalidades. Aí tem alguns autores aqui que eles sugerem. Tobin, 2004, com EMDR, Elliott, Greenblatt e Leiter, 2004, e Paivil e Pascoal Leone, 2010, com a cadeira vazia, para situações inacabadas, como parte da sua terapia focalizada na emoção, EFT. Butolo e Carr, 2012, Butolo et al., 2014, com uma abordagem integrada baseada na Gestalt chamada terapia de exposição dialógica, DET. Tá? Bom, em épocas mais recentes, no entanto, Vidakov, 2013, esboça uma abordagem fundamentalmente gestáltica para o trauma. E Taylor, 2014, no Prelo, desenvolve um modelo gestáltico abrangente e detalhado. Neste capítulo, esperamos integrar uma ampla variedade de interpretações e reações terapêuticas que acreditamos ser mais úteis e em harmonia com a Gestalt, de uma variedade de abordagens para o tratamento do trauma. Também, de uma maneira pouco comum para este livro, estaremos explicando mais teoria do que normalmente. O motivo para isso é que a compreensão de como e por que os sintomas do trauma aparecem nos dá uma base essencial a partir da qual escolher intervenções que muitas vezes não são óbvias. Isso irá também ajudá-lo a explicar para os clientes a base neurológica para muitas experiências, que eles com frequência interpretam erroneamente como evidência de que estão fundamentalmente danificados, perdendo a cabeça, ou incapazes de se recuperarem. Como surge o trauma? Após até mesmo um pequeno trauma, tal como não passar em um exame ou sofrer um acidente de trânsito, muitas vezes teremos um alto nível de excitação física e nos sentiremos perturbados e agitados. Muitas vezes também nos mandamos mensagens autocríticas e ficamos repetindo para nós mesmos como poderíamos ter administrado melhor a situação. Se conversamos sobre o assunto com outra pessoa, acalmamos-nos, dormimos uma boa noite de sono e até aprendemos algo com aquilo. Gradativamente, o que ocorreu passa a ser uma lembrança que já não nos incomoda ativamente. A experiência foi integrada e resolvida com sucesso. No entanto, quando o trauma é suficientemente grande ou persistente, por exemplo, um abuso físico, a capacidade de se recuperar muitas vezes é reduzida ou se perde totalmente. As reações físicas, imagens e emoções frequentemente duram muito tempo após o evento ter passado e ficam voltando continuamente à nossa mente ou são facilmente provocadas por pequenos lembretes. É como se parte do cérebro ficasse trancado no passado, ainda sob ameaça e reagindo de acordo com isso. Clientes podem relatar que têm flashbacks, alto nível de ansiedade ou emoções devastadoras. Normalmente, há pensamentos supergeneralizados negativos, tais como nunca vou estar seguro, sou impotente, para traumas de adultos, e sou ruim, indigno, mais comumente para traumas da infância, que eles muitas vezes sabem racionalmente que são inexatos, mas apesar disso, dão a sensação de serem verdadeiros. Por outro lado, outra reação possível é que eles se calem, se retraiam do contato social e evitem ou suprimam a lembrança completamente. Podem então orientar sua vida inteira para evitar uma repetição daquela situação, decidindo nunca mais viajar de carro, mas nunca mais se permitirem serem íntimos de alguém ou vulneráveis, e assim por diante. Quando o trauma ou abuso ocorre com uma criança pequena,
E se o ofensor for um pai ou uma mãe ou um parente, a criança pode também reagir assumindo a culpa ela mesma, a fim de preservar o relacionamento. Ser uma criança má faz com que ela se sinta melhor do que ter um pai ou mãe perigosos. No entanto, a reação ao trauma permanece ativa e pode levar a um fracasso educacional, a um comportamento agressivo ou retraído e até a automutilação. Na maturidade, essas crianças podem então ter dificuldade de formar relacionamentos em que exista confiança e segurança e mantém limites interpessoais seguros e estados emocionais que se autorregulam. Por que a reação ao trauma persiste? Muitas pessoas podem se recuperar completamente de uma variedade de eventos traumáticos significativos sem qualquer intervenção terapêutica. A pesquisa mostrou que fatores protetores importantes são ligações seguras, apoio relacional e comunitário, resistência psicológica e estratégias eficazes para sobreviver. No entanto, quando esses fatores protetores são mínimos ou estão ausentes, há 5 reações comuns que estão muitas vezes na base da incapacidade de se recuperar naturalmente. Primeiro, há uma tendência a querer tentar evitar a lembrança daquilo que ocorreu e tentar afastá-la da awareness ou negar seu impacto. Embora isso seja uma tendência compreensível, ela significa que as pessoas não procuram ou recebem o apoio relacional necessário, e não passam efetivamente pelos estágios necessários para a integração e a recuperação. Segundo, clientes traumatizados podem desenvolver um sistema de crença negativa que se auto-reforça sobre a própria identidade ou significado do evento, acreditando, por exemplo, que foi sua culpa e que, portanto, merecem sofrer, ou que eles foram permanentemente danificados pelo evento, ou que nunca estarão seguros outra vez. Todas essas crenças inexatas e super generalizadas se transformam em gestaltes fixos que resistem à atitude necessária que é que eles podem e devem se recuperar. Terceiro, durante um estado de ameaça devastadora, a parte do cérebro que está formando uma memória narrativa sobre o que ocorreu, em que ordem e quando ocorreu, pode se calar ou ficar desorganizada. Isso significa que depois de o trauma passar, a pessoa pode ter apenas um relato fragmentado do evento, sem uma compreensão significativa ou realista de como e por que ele ocorreu. Isso também significa que o carimbo temporal sobre a memória de quando aquilo ocorreu pode estar faltando e deixar a pessoa com uma sensação emocional e somática de que o evento não terminou. Isso é desorientador e então fica mais difícil processar ou integrar o que aconteceu, especialmente se aconteceu na infância. Quarto, o trauma pode sobrepujar a capacidade normal dos sistemas biológico e neurobiológico de se recuperar do estresse e voltar ao equilíbrio e ao descanso. A fim de entender por que isso ocorre, lembre-se primeiramente de que nosso cérebro e nosso corpo evoluíram durante milhões de anos para lidar com ameaças que são normalmente físicas e de pequena duração, tais como ver um leão à distância. Nosso sistema nervoso desenvolveu uma sequência automática de reações ao perigo que se seguem uma após a outra. A primeira reação é buscar conexão social, por exemplo, chamar a família ou o grupo pedindo ajuda, visto mais claramente em uma criança que percebe que está perdida. Se o pedido de ajuda não soluciona o perigo e o leão se aproxima, uma reação mobilizadora entra em jogo que provoca a pessoa a lutar ou a se proteger, correr para um lugar seguro ou ficar congelada como um coelho distante dos faróis de um carro. Diante dos faróis de um carro, na expectativa de não ser percebida. Se todas essas 3 reações fracassam, defesas de... Opa, o cachorrinho vai latir. Vai latir? Vai. Voltando. Se todas essas... Opa, vou voltar um pouquinho. Se o pedido de ajuda não soluciona o perigo e o leão se aproxima,
Uma reação mobilizadora entra em jogo que provoca a pessoa a lutar ou se proteger, correr para um lugar seguro ou ficar congelada, como um coelho diante dos faróis de um carro, na expectativa de não ser percebida. Se todas essas 3 reações fracassam, defesas imobilizadoras são ativadas e a pessoa se fecha, fica imóvel e se finge de morta. Se uma das reações protetoras funciona e a situação se resolve ou o perigo passa, então os sistemas neurológicos se reequilibram e o corpo volta ao equilíbrio. No entanto, muitas das ameaças que enfrentamos hoje em dia não são de curta duração. São psicológicas em vez de físicas e são suficientemente complexas para não ter uma reação correta, óbvia, que resolva o problema. Como resultado, nosso cérebro e nosso sistema nervoso tornam-se indefesos e disfuncionais, tentando repetidamente reagir, mas sem sucesso. A recuperação e o descanso, portanto, não ocorrem, e o sistema nervoso continua no modo perigo com sistemas reativos ainda ativos, tentando atuar de uma maneira eficaz. É como se o evento ainda estivesse acontecendo e o corpo estivesse tentando atuar para reagir. Isso cria um estresse físico e emocional enorme e, eventualmente, leva a sintomas crônicos e permanentes ou a doença física. As próprias reações disfuncionais, então, passam a ser o problema que persiste muito tempo depois de o evento traumático ter passado. Quinto, após um trauma não processado, pequenos lembretes podem, às vezes, provocar uma repetição de reação à ameaça. No entanto, esses gatilhos podem estar aparentemente não relacionados. O som de uma porta fechando, um tom de voz. E se o cliente não está consciente de estar sendo provocado, ele simplesmente tem uma sensação interna de angústia. Ele então tem o sentimento de que está em perigo e direciona toda a sua atenção para tentar identificar a fonte desse perigo. Se isso ocorre repetidamente, ele pode ficar super concentrado em procurar aquilo que é perigoso ou ameaçador. Isso então passa a ser um padrão habitual. Uma citação de Ogden, Milton e Payne, 2006, página 65. Muito tempo depois de os eventos traumáticos originais terem terminado, muitos clientes se sentem obrigados a antecipar, orientar-se e reagir a estímulos que, direta ou indiretamente, se parecem com a experiência traumática original ou com seu contexto. Esses indivíduos, de forma inconsciente e reflexiva, reduzem o campo da awareness para lembranças do trauma e, com isso, deixam de perceber os sinais indicativos de segurança, involuntariamente mantendo uma sensação interna de ameaça. Todas as 5 razões acima podem levar a sintomas contínuos que são perturbadores ou incapacitantes para o cliente, muito tempo depois de o trauma ter terminado. Esses sintomas podem levar a diagnósticos de transtorno de estresse agudo, ASD, estresse pós-traumático, PTS, transtorno de estresse pós-traumático, PTSD e muitos outros. Há também uma evidência crescente de que traumas não identificados podem estar à base de muitas outras condições, tais como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de apego e abuso de substâncias. O trauma pode estar associado com uma variedade de situações, tanto óbvias quanto mais sutis. Estritamente falando, o trauma terá envolvido o cliente em uma situação em que vivenciou ou testemunhou um evento perigoso ou arriscado, ou onde houve medo de que isso ocorresse, em que ele se sentiu subjugado, impotente e sem controle. O evento poderia ser de dano real, por exemplo, um ataque físico, abuso sexual ou desastres naturais, ou poderia ser uma situação em que se teme o perigo, tais como viver em uma zona de guerra ou ser criado por pai ou mãe imprevisivelmente violentos. Poderia ser um trauma temporário, normalmente vivenciado por trabalhadores em serviços de emergência, soldados na ativa, psicoterapeutas de trauma ou irmãos que testemunham abuso,
Ele pode também ser resultado da perda de um outro significativo, seja por morte ou abandono, quando nenhum outro apoio está disponível. Mais sutilmente, os sintomas de trauma podem ser resultado de experiências que podem parecer insignificantes, mas que podem deixar um impacto duradouro, tais como ser constrangido por um professor na escola. Acreditamos firmemente que o sofrimento subjetivo do cliente é o elemento mais importante a considerar, independentemente do tamanho ou da natureza do trauma que o causou. Sequências terapêuticas. Quando você e seu cliente concordam que o trauma é a questão que irão trabalhar em conjunto, há 4 fases possíveis nesse trabalho que juntas formam aquilo que chamamos de a Gestalt da terapia de trauma. Fase 1, avaliação. Fase 2, fornecendo recursos. Fase 3, processando lembranças traumáticas. E fase 4, integração. Fase 1, avaliando. Como com toda psicoterapia, as tarefas iniciais são começar a formar uma aliança de trabalho, ouvir uma história, formar um entendimento do problema e decidir o que é preciso priorizar. Os primeiros capítulos deste livro, e particularmente o capítulo 17, Avaliando e Administrando o Risco, cobre de uma forma abrangente como fazer isso, e aqui só iremos nos referir àquilo que é distinto nas apresentações do trauma. Primeiro, um aviso importante. Considerando que é um cliente extremamente traumatizado, muitas vezes terá dificuldades com autorregulação e a manutenção de limites seguros, pode haver uma tendência para que ele despeje toda a história do trauma na primeira sessão, ou muito cedo na fase de avaliação. É possível então que ele fique devastado e efetivamente retraumatizado, e o mesmo pode ocorrer com o terapeuta. É possível também que com isso ele saia da sessão sentindo-se pior, que se arrependa depois de sua autorrevelação prematura a uma pessoa totalmente estranha, e pode até decidir não retornar. Sugerimos, portanto, que você seja firme, dizendo ao cliente que não é necessário ou proveitoso contar todo o evento traumático até que vocês se conheçam muito melhor. Você pode dizer: dê-me apenas as manchetes daquilo que ocorreu, um esboço mínimo. Não quero que você fique muito angustiado em nosso primeiro encontro. Só preciso saber uma frase ou duas sobre o trauma que você está trazendo. Examinaremos os detalhes mais tarde. Ixi, Maria. Na outra extremidade, muitas das reações protetoras e defensivas ao trauma prematuro levam uma pessoa a desconfiar dos outros, a suspeitar da possibilidade de outros abusos, sentindo-se geralmente insegura e fóbica, até para discutir a lembrança traumática. Isso significa que você terá de gastar um tempo mais longo do que a média para criar confiança, formar uma aliança de trabalho e esperar que os detalhes surjam lentamente. Tomada de história. Além de ouvir uma história geral, também é útil fazer perguntas sobre as experiências do cliente com relação ao seguinte. 1. Seus sintomas em uma semana normal, por exemplo, ansiedade, sentimentos de pânico, pesadelos, flashbacks, comportamentos de evitação e aquilo que provoca sua angústia. 2. Como eles normalmente administram esses sintomas, tanto de forma positiva quanto negativa, por exemplo, com álcool ou drogas, ou ao contrário, acalmando-se eles próprios ou procurando a família ou amigos. 3. Um quadro de seu funcionamento cotidiano, autocuidados físicos, tais como sono, exercício, alimentação, e seus sistemas sociais de apoio. 4. Os principais eventos em sua vida que foram traumáticos, bem como aquele que os trouxe para a terapia. Uma maneira de fazer isso é pedir ao cliente que liste os 10 piores eventos que ocorreram com eles, sem muitos detalhes, tendo em mente nosso aviso anterior.
Isso pode muitas vezes enfatizar conexões ressoantes significativas com um evento no passado que o cliente não avaliou como relevante. É também proveitoso pedir ao cliente que identifique as 5 experiências mais positivas que ele pode lembrar de sucesso, momentos de competência, de segurança, de ser amado por alguém. Isso pode mais tarde formar a base dos recursos acessíveis. Questões específicas que também precisam de atenção. Possíveis condições superpostas, tais como um diagnóstico prévio ou atual de depressão, transtorno de ansiedade, transtornos por substância ou com alimentação, que podem necessitar consideração em primeiro lugar antes do trabalho com o trauma. Fatores de risco que precisam de atenção imediata, por exemplo, uma crise iminente ou um comportamento de automutilação. Com que facilidade o cliente pode acessar o material traumático sem ficar devastado ou desorganizado? E com que facilidade ele pode voltar para o aqui e agora quando o material foi provocado? Sinais de dissociação. O cliente pode ficar distante ou parecer muito longe, parar de falar, ficar imóvel ou se deslocar para um outro estado diferente. Tais sinais são uma contraindicação ao trabalho com trauma sem primeiro fornecer recursos consideráveis e sugerimos que você discuta isso na supervisão antes de prosseguir. Você pode ter uma ideia dos sinais de dissociação examinando a escala de classificação DES mencionada na leitura recomendada no fim do capítulo 21. A razão para uma avaliação assim tão cuidadosa é a necessidade de minimizar o perigo de retraumatização. No fim dessa fase, talvez de 2 a 4 sessões, você deve estar em uma posição que lhe permita ter uma compreensão inicial do trauma, bem como o diagnóstico geral do processo e da dinâmica do aqui e agora no relacionamento terapêutico. Você então pode tomar uma decisão correta sobre que material priorizar, o ritmo do trabalho e de quanto tempo você irá precisar nas fases 1 e 2, antes de passar para o trabalho mais desafiador. Você terá tido também uma oportunidade de sentir o impacto das primeiras sessões e as possíveis implicações de transferência e contra-transferência. Tudo isso irá formar parte de seu codiagnóstico e da importante discussão e elaboração de um contrato com o cliente sobre o que é possível, quanto tempo pode levar. Exemplo. Jim buscou a terapia com Ezri após ter recentemente começado em um novo emprego, no qual tinha ficado extremamente ansioso e tendo problemas para dormir. Disse que gostava do emprego e não via qualquer razão para sua angústia. Não deu muitos detalhes sobre sua história, mencionando vagamente que fora adotado, mas que isso não era um problema. Ele estava visivelmente tenso em suas mãos, e suas mãos tremiam quando descreveu o fato de sentir pânico a maior parte do tempo e de ter pesadelos. Durante o narrar de sua história, tornou-se cauteloso e até desconfiado das perguntas da terapeuta e disse que ela deveria estar achando que ele estava inventando coisas, já que não havia qualquer razão para ele estar ansioso. Ezri explicou que em sua experiência havia trauma passado. Em sua experiência, cadê a experiência dela? Ezri? Havia sempre uma boa razão para o ataque súbito de sintomas tão severos. Talvez até um trauma passado não resolvido que tinha sido provocado por algo inconsciente. Jim pareceu tranquilizar-se com sua explicação e relaxou visivelmente. Ezri então lhe perguntou se havia algo sobre o novo emprego que era particularmente incômodo para Jim. Ele pensou sobre o assunto por um momento e disse que seu novo chefe tinha um bigode grosso e dentes manchados. Então empalideceu e ficou olhando para o chão durante muito tempo. Como meu padrasto, disse a seguir. Suavemente estimulado pela terapeuta, ele começou a contar a história de seu abuso na infância,
pelo segundo marido violento de sua mãe alcoólatra. Sempre que minha mãe bebia, ela dormia e ele vinha para meu quarto, disse ele. Ele me fazia prometer não contar nada para ninguém. Disse que me machucaria se eu contasse, mas ele me machucava de qualquer maneira. Enquanto ouvia, Ezri começou a perceber que o ritmo das batidas de seu coração tinha se acelerado e que ela estava se sentindo extremamente tensa no estômago. Sentindo que a história era difícil de aguentar, ela compreendeu que precisava ir mais lentamente e se enraizar. Pensou se deveria falar alguma coisa, não querendo interromper Jean, mas decidiu que provavelmente isso era verdade para ambos. Arriscou-se dizendo: Jean, essa história é muito dolorosa e penosa. Preciso fazer uma pausa por um momento para absorver tudo. Jean pareceu curioso, então seus olhos se encheram de lágrimas. Ninguém jamais soube como era terrível. Você é a primeira pessoa que parece se importar. Minha mãe nunca se importou. Ai. Jean começou a tremer e a chorar, e Ezri adiou a narração da história, apenas permanecendo presente e disponível. Ela decidiu que iria se concentrar em se conectar e fornecer recursos, até que tivesse ajudado Jean a aprender algumas estratégias de se acalmar e de regulação. Ela sabia que várias semanas iriam passar antes de ela pedir novamente a Jean que voltasse para sua história. Fase 2. Fornecendo recursos. Essa fase é a base e precursor essencial para qualquer processamento do trauma. Nela, o cliente desenvolve uma compreensão de seus sintomas e a capacidade de administrá-los. Esse é o momento em que você pode identificar que recursos estão faltando ou precisam ser fortalecidos. A tarefa principal na fase 2 é garantir segurança e construir apoio suficiente, intrapsíquico e interpessoal, para permitir que o cliente funcione mais competentemente no mundo. É também a preparação necessária para regular o ritmo do trabalho na fase 3, em um nível que seja seguro e administrável. Às vezes, a situação do cliente é muito instável. Por exemplo, ele está enfrentando uma crise atual ou há questões de risco significativas e você precisará priorizar a segurança e a estabilidade, a fim de evitar que o cliente fique assustado ou novamente traumatizado. Alternativamente, você pode estar trabalhando em um contexto de terapia de curto prazo, em que não há tempo suficiente para trabalhar passando por todas as fases. Nesses casos, as fases 1 e 2 podem ocupar toda a terapia, mas podem, apesar disso, ser extremamente benéficas e reduzir significativamente os sintomas e o sofrimento psicológico. Na tomada da história e na avaliação do risco de uma fase prévia, você terá identificado as circunstâncias da vida, a higiene do sono, a dieta e os exercícios, as questões de cuidados com ele próprio e riscos com que você deve lidar em primeiro lugar. Você também terá começado a identificar as áreas que precisam de recursos específicos, ataques frequentes de pânico ou uma ansiedade devastadora, incapacidade de falar sobre as lembranças sem ficar aturdido ou desassociado, incapacidade de permanecer em um contato relacional com você, bloqueio de crenças negativas, exemplo, foi minha culpa e eu mereço sofrer, pesadelos ou flashbacks, perda de esperança, dessensibilização de sensações corporais. Muitas dessas questões precisarão de intervenções ativas e ajustes para ajudar o cliente a se estabilizar e a formar uma aliança de trabalho boa o bastante com você antes de estarem prontos para seguir adiante. Muitas dessas questões precisarão de ter intervenções ativas e ajustes para ajudar o cliente a se estabilizar e a formar uma aliança de trabalho boa o bastante com você antes de estarem prontos para seguir adiante. Li de novo, né? Desculpa. Garantir a segurança e evitar nova traumatização desnecessária é uma prioridade essencial em todo o trabalho com traumas.
Você precisa se assegurar de que o cliente pode confiavelmente manter-se na janela de tolerância emocional à medida que o trabalho se desenrola. Cobrimos o fornecimento de recursos em detalhes no capítulo 18 e recomendamos que você volte lá para abordar algumas dessas questões quando houver necessidade. Voltamos-nos agora para uma forma diferente de apoio que é particularmente necessária no trabalho com traumas. Psicoeducação. Clientes que vêm para a terapia com trauma estão muitas vezes lutando com sintomas que aparentemente ocorrem aleatoriamente, parecem desproporcionais e impossíveis de administrar. Eles dizem coisas como: eu sei que estou seguro, mas tenho medo e fico assustado o tempo todo. Uma compreensão de como o cérebro e o sistema nervoso funcionam no trauma pode muitas vezes ajudá-los a fazer sentido de suas reações e permitir que eles as controlem e as administrem mais habilmente. É possível encontrar mais detalhes da teoria em, por exemplo, Shore, 2012 ou Porges, 2013. No entanto, a seguir oferecemos algumas explicações breves que você pode modificar e usar com seus clientes. Muitos de nossos clientes acharam que foi transformador saber que existem razões compreensíveis e normais para seus sintomas perturbadores. O papel da memória. Temos duas maneiras principais de lembrar e recordar eventos, a explícita e a implícita, que usam trilhas bastante diferentes no cérebro. O primeiro tipo de memória, a explícita, está associado ao pensamento e à lembrança consciente. Ele cria narrativas sobre eventos, aqueles que podemos recordar sabendo onde e quando eles ocorreram. O segundo tipo de memória não é consciente ou verbal, ele é implícito e não explícito. Ele é emocional ou corporal afetivo e muitas vezes não tem uma narrativa ou período de tempo, apenas uma sensação sentida daquilo que ocorreu. Exercício. Traga à tona a lembrança de uma época quando você estava de férias e estava realmente se divertindo. Lembre-se de alguns detalhes daquele momento. Agora verifique o que você está sentindo em seu corpo. A maior parte das pessoas descobre que quando lembramos, há uma sensação determinada, um sentimento que surge de prazer e talvez de relaxamento e excitação. Essa é uma experiência da memória implícita. Você pode perceber que não decidiu se lembrar do sentimento que acompanhou a memória. Ele simplesmente surgiu. Se temos uma experiência angustiante que não nos devasta, o mesmo fenômeno ocorre. Podemos nos lembrar dos detalhes do evento, o momento em que ele ocorreu, algumas das emoções e a carga física ou a tensão que o acompanhou. Nos dois casos, à medida que o tempo passa, a vividez da experiência vai desaparecendo e nós recobramos aquilo que ocorreu. Fazemos sentido e temos uma memória integrada, explícita e implícita do evento. No entanto, quando uma situação traumática é suficientemente devastadora, o sistema de narrativa da memória pode se desconectar ou sair do ar, provavelmente em virtude de um mecanismo de sobrevivência evolucionário primitivo que prioriza a ação em vez do pensamento. Podemos então ficar com as reações emocionais e físicas de sofrimento sem qualquer história significativa que as acompanhe. Após o evento, podemos ter uma sensação geral daquilo que ocorreu, mas achar que é difícil fazer um sentido satisfatório da experiência. Sei alguma coisa daquilo que ocorreu e ainda sou influenciado por isso, mas não lembro o suficiente para fazer sentido dele. Pequenos elementos aparentemente irrelevantes do trauma original podem então atuar como gatilhos que reevocam a sensação, o sentimento ou as imagens do trauma. O perfume da loção de barbear, o som de passos, um tom de voz, tudo isso pode agora provocar uma nova vivência completa da emoção e da sensação da situação original, como se o evento original estivesse ocorrendo agora. É por isso que traumas não solucionados muitas vezes surgem em sintomas intrusivos.
Esses podem ser flashbacks, sensações corporais ou emoções de ansiedade e medo. Eles são aparentemente desproporcionais àquilo que está acontecendo no presente e desconectados de qualquer história narrativa significativa. Recompondo os sintomas como recursos necessários à sobrevivência. Clientes que tenham lembranças fragmentadas ou às vezes nenhuma lembrança consciente, muitas vezes não entenderão que seus sintomas são um legado não resolvido do passado. Para eles, será benéfico perceber que aquilo que estão vivenciando é, na realidade, uma tentativa permanente de administrar algo que originalmente foi percebido como uma questão de sobrevivência. Explicar como suas experiências podem ser compreendidas, como isso pode fazer com que elas pareçam normais e ser tranquilizador. Kate, mas a Kate falando, né? Mas por que estou tão tensa e ansiosa o tempo todo? Fico irritadiça e assustada e por qualquer coisa respondo mal às pessoas. Só consigo relaxar quando estou em meu apartamento com a porta trancada. Terapeuta, acho que quando você era jovem e morava com um pai alcoólatra imprevisível, era necessário permanecer em vigília total para sobreviver. Suas reações foram originalmente destinadas a mantê-la na expectativa do perigo e mantê-la em segurança. Mesmo que agora elas não sejam mais necessárias, elas foram originalmente um recurso criativo, o melhor que você poderia fazer para cuidar de você mesmo, à época. Uma parte de você ainda acredita que está no mesmo tipo de perigo. Ou, Jim, você pode me explicar por que fica me pedindo que preste atenção a que tipo de tensão sinto em meu corpo? E onde está a energia quando estou lhe contando sobre quando fui assaltado? A história não é a parte mais importante? Terapeuta, acho que quando criança você não era capaz de se defender, mas queria fugir ou empurrar o ofensor para que ele fosse embora. Essas necessidades físicas podem permanecer congeladas no corpo, pressionando por um fechamento. Aquilo que você deve ter ouvido ser chamado de situação inacabada. E precisamos compreender o que seu corpo está tentando expressar. A maior parte dos clientes também se autocritica, culpando a si próprio ou se envergonha pela maneira como se comportaram à época, quando hoje se lembram daquilo. Não compreendem que suas ações podem ter sido a melhor ou única maneira de minimizar o dano. Dax, sei que eu era apenas uma criança, mas ainda me sinto mal. Sei que não era realmente minha culpa, mas outra parte de mim sente que devo ter merecido aquilo. Terapeuta, acho que acreditar que você foi a causa do abuso o protege de pensar que seus pais não podiam ser confiáveis. E para uma criança pequena, a necessidade de acreditar que seus pais são confiáveis e pode parecer uma questão de sobrevivência. Além disso, em sua situação, era necessário assumir a culpa para evitar mais dano. E é mais difícil fazer isso se você acha que é sua culpa. Ou, Tasha, sinto-me tão zangada comigo mesma. Eu devia saber que isso ia acontecer. Eu poderia ter feito algo. Agora, quando penso naquilo, a tensão aumenta em meu corpo e sinto como se fosse explodir. Terapeuta, quando nos criticamos ou nos culpamos por algo que ocorreu no passado, estamos efetivamente nos atacando e uma outra parte de nós então ativa nossos sistemas mobilizadores e defensivos, às vezes quase que continuamente. Seu corpo está então tentando atuar, mas com o alvo errado. Precisamos encontrar uma forma diferente para que você expresse a emoção e tensão acumuladas. Também precisamos nos questionar sobre como era possível realisticamente para seu self de 8 anos de idade evitar o ataque. Na fase 1, você terá realizado uma avaliação e formulado um plano inicial de tratamento. Na fase 2, você também terá fornecido recursos relacionais e estruturais suficientes
ou psicoeducação para permitir que seu cliente enfrente e compreenda com segurança o que lhe ocorreu. A essa altura, a terapia pode estar completa ou você pode precisar começar a viagem mais difícil da fase 3, que discutiremos no capítulo seguinte. Capítulo 21, Trauma, parte 2. Processando e integrando. Ok. Fase 3. Processando as lembranças traumáticas. O fato de clientes estarem pedindo ajuda terapêutica significa que eles não solucionaram a experiência de uma maneira satisfatória. Quando o cliente conta a sua história e forma um relacionamento com você, você está procurando aquilo que é preciso acontecer para que ele seja capaz de processar o trauma e seguir adiante. Para alguns clientes, isso irá ocorrer naturalmente na conexão e no apoio relacional com você. Para outros, será a compreensão do significado do evento e a atualização de autocrenças. Para outros, pode ser encontrar perdão, descarregar a energia corporal, atuar ou expressar aquilo que não foi expresso à época. Para muitos, será todas essas coisas juntas. Um ritmo e uma evolução cuidadosa ao trabalhar com o trauma é crucial. A fim de garantir segurança e contenção suficientes, você precisará ser mais estratégico e assumir o controle do processo às vezes, em vez de apenas seguir o fluxo, como ocorre com seu trabalho gestáltico normal. Uma sensibilidade permanente para a dissociação ou comportamento prejudicial é crucial nessa fase, especialmente para clientes que têm outros problemas crônicos, tais como condições de campo extremamente estressantes. A dissociação pode ser muito óbvia quando o cliente claramente passou para outro estado do self, está indiferente ou desconectado. Mas ela pode também ser muito sutil. Seu cliente pode parecer bastante calmo e em controle, mas você começa a perceber uma certa rigidez no corpo dele ou um entorpecimento emocional, flat affect, que parece inapropriado. Esteja pronto para lhe perguntar se ele está aqui na sala com você e não dê prosseguimento à terapia até que ele esteja. Para um procedimento para trazer um cliente de volta ao presente, peça-lhe que assuma a responsabilidade por lhe avisar quando perceber que está saindo do contato. Nessa fase, à medida que vocês dois enfrentam o material traumático, é possível que você precise voltar para aquilo que foi aprendido ou praticado na fase 2, a fim de regular o nível de perturbação e excitação e levar o cliente de volta ao funcionamento ideal na janela de tolerância. Sugerimos que você refresque sua memória com relação à sequência geral das intervenções psicoterápicas lendo o capítulo 6. Estruturando a sessão. O começo de cada sessão deve envolver uma avaliação do impacto da sessão anterior, em termos de quão estressado ou acelerado o cliente esteve desde o último encontro. Isso lhe informará sobre o grau de questionamento apropriado para essa sessão. Continuar o trabalho no trauma original ou passar para mais fornecimento de recursos. Alternativamente, vocês dois podem decidir falar sobre como foi a semana ou se concentrar em um sintoma ou uma lembrança que particularmente o incomodou desde que vocês se encontraram. A decisão sobre o que trabalhar é uma decisão sutil e, idealmente, deve ser um processo colaborativo. O cliente deve sempre ter a escolha sobre quanto e o que trabalhar na sessão. A seguir, volte-se para o ritmo da sessão. Se você decidiu continuar abordando o material traumático, os primeiros 3/4 da sessão podem ser dedicados a trabalhar sobre isso. Mas o último quarto precisa ser reservado para uma reflexão e fazimento de sentido. Pelo menos 5 minutos no final devem ser dedicados a reorientar e enraizar o cliente
assegurando-se de que ele está relaxado e presente o bastante para dirigir ou ir, de alguma forma, até sua casa. Acreditamos que, com o apoio correto, uma pessoa pode integrar experiências traumáticas com sucesso, se recuperar e ir adiante, tendo aprendido com a experiência. Nossa estratégia geral, portanto, no processamento de reações traumáticas não solucionadas é procurar aquilo que está impedindo o processo de recuperação e que outro tipo de apoio o cliente necessita para aquilo que está impedindo que uma autorregulação saudável ocorra. Ainda mais importante para esse processo de cura é o tipo de relacionamento que você irá formar com o seu cliente. Sua função como terapeuta, portanto, não é ter como objetivo alguma resolução específica, e sim fornecer apoio, encorajamento e ajuda para que o cliente processe e integre a experiência de sua própria maneira peculiar. Em termos de uma sequência de tratamento, sugerimos trabalhar na seguinte ordem durante um período de tempo, embora cada sessão possa se deslocar entre os estágios diferentes de acordo com as necessidades do momento. Apoie o cliente para que ele enfrente a lembrança traumática, ofereça uma reação relacional harmônica, administre os sintomas e mantenha o cliente na janela da tolerância, facilite expressões de emoções que estavam retrofletidas à época, revele sistemas de crenças supergeneralizados ou imprecisos, retreine o foco de atenção, mantenha um foco naquilo que é positivo, descubra que movimentos ou ações inacabadas precisam ser completadas e reforce limites competentes. Agora ele vai falar sobre cada um. Apoie o cliente para que ele enfrente a lembrança traumática. Há uma crença comum de que se as lembranças do trauma forem lembradas em detalhe em uma narrativa coerente, se o terapeuta ouvir essa narrativa com atenção e empatia e o trauma for compreendido, então ele poderá ser solucionado. Isso muitas vezes não ocorre e, na verdade, simplesmente contar sem interrupção uma história daquilo que ocorreu pode, por si só, ser retraumatizante. Os clientes com frequência continuam a ser provocados e ativados por lembranças não verbais e implícitas do trauma, por ataques de emoção, imagens intrusivas e fragmentos sensório-motores que não foram tocados pelo processamento verbal. A tarefa é encontrar o legado daquilo que precisa ser resolvido e, de uma maneira gradativa e com o apoio de recursos, processar todos os elementos diferentes, inclusive a situação inacabada, emocional e somática. Isso pode levar muitas sessões ou até muitos meses. Você pode começar pedindo ao cliente que o leve para um ponto no passado antes de o trauma ter ocorrido e depois conte-lhe a história. Peça-lhe que a conte lentamente e faça suas pausas frequentemente para verificar as sensações corporais e emoções do cliente enquanto ele fala, que crenças estão se formando e como ele se lembra de ter reagido à época. Isso o ajudará a mantê-lo ancorado no presente com você. A maioria dos clientes terão passado a vida toda tentando evitar lembrar o que ocorreu, e o fornecimento de recursos que você realizou na fase 2 será muito proveitoso aqui. É sempre útil lembrar a importância de se assegurar de que, antes de a sessão terminar, a história deve chegar até um ponto em que o cliente se lembre de saber que tudo tinha terminado e que ele está de volta na segurança do momento presente com você. Ofereça uma relação relacional harmônica. À medida que a história se desdobra, é preciso que você ofereça um relacionamento dialógico, harmônico e empático, mantendo uma presença contínua de contenção. Como descrevemos antes, esse é um fator importante para fornecer uma regulação emocional interpessoal. Esse é o território da experiência sentida e não da comunicação verbal.
O cliente estará continuamente recebendo impressões e informação a partir do tom de sua voz, sua maneira e postura corporal, o tipo de contato ocular e a sensação de sua presença emocional. Ele também estará alerta para saber se você será capaz de tolerar os sentimentos e histórias mais difíceis de sua vida, sem ficar desregulado ou devastado. Uma conexão firme, empática e ressoante dará ao cliente uma sensação de ser compreendido, satisfeito e reafirmado, e que sua história é suportável. Isso também começará a preparar o trabalho de base para moderar os estados de excitação que discutimos nas páginas 311. É isso? É. Ainda mais importante, o cliente irá também começar a internalizar sua presença constante, de tal forma que seu apoio relacional tornar-se-á parte de sua experiência interna e de seus recursos permanentes. Quando você sentir o processo somático ressoante, você pode às vezes demonstrar que aquilo de que o cliente normalmente não está consciente, espelhando como seu corpo se movimenta quando ele fala do evento, com mudanças sutis na postura e na tensão. Percebo, enquanto você me diz que teve medo, como seu lado direito fica tenso, assim, mostrando a postura idealmente como uma imagem de espelho. Isto é seu lado esquerdo, esse aqui é o direito. E seu corpo parece como se estivesse pronto para receber um golpe. Tipo assim. Ou meu corpo tem uma sensação real de precisar se expandir e absorver mais ar, enquanto ouço a história de como você se sentiu preso sem nenhuma saída. Isso também pode demonstrar uma empatia somática incorporada pelo cliente, bem como potencialmente facilitar novas reações corporais, que podem ser mais solucionadoras. Trabalhando dessa forma, você está sempre tentando estimular uma atitude de curiosidade e interesse com plena atenção. Enquanto você está oferecendo essa reação relacional, é possível que necessite ser mais estratégico e administrar ativamente sua própria excitação ressoante, conscientemente se estabelecendo no presente. O trabalho com traumas provavelmente irá provocar as fortes expectativas relacionais, tanto negativas quanto positivas, que muitos sobreviventes de trauma têm. Sua atenção à sua contratransferência será útil aqui ao alertá-lo da dinâmica relacional que indica uma transferência ou de figuras passadas que abusaram ou negligenciaram, por exemplo, ou daquele salvador tão esperado. Se transferências negativas estão ocorrendo, é importante lidar com elas antes de continuar o trabalho com o trauma. Acreditamos que durante toda a fase 3, o cliente precisa ser capaz de sentir que o terapeuta está do seu lado, como tendo uma compreensão empática de sua experiência, normalizando-a e mantendo a awareness do passado no presente. Em outras palavras, esse provavelmente não é o momento para permitir que a transferência negativa se amplifique ou se aprofunde. Você pode se concentrar nesse tipo de trabalho em outro momento. Administre os sintomas e mantenha o cliente na janela da tolerância. De muitas maneiras, o processo de lembranças traumáticas usa as habilidades, os recursos e as técnicas normais comuns a toda a psicoterapia gestáltica. No entanto, específico aos sobreviventes de traumas é o fato de elementos novos e às vezes inesperados do trauma emergirem e seus estados de excitação fisiológica muitas vezes flutuarem incontrolavelmente entre a hiperestimulação e a hipoestimulação, tornando-se caóticos e devastadores, ou rígidos e congelados, levando-os a se fechar ou desassociar. A fim de processar e integrar o trauma de forma competente,
O cliente precisa estar em uma zona de excitação ideal em que ele está sendo desafiado pelo material, mas não devastado por ele, chamada a emergência segura na Gestalt. Realmente, se o cliente pode ser apoiado para permanecer com o material dentro da janela de tolerância, então seus processos organísmicos de autorregulação irão muitas vezes levar à integração e à resolução. Em outras palavras, por si mesma, essa será uma transformação solucionadora. Esse território está representado no diagrama abaixo e descobrimos que é muito proveitoso explicar isso aos clientes, usando o diagrama para que eles possam entender a importância de regular ativamente seus estados de excitação. Esse é o diagrama. Para explicar a janela de tolerância, você pode dizer algo assim: se estivermos hiperexcitados ou hipoexcitados, podemos nos tornar emocionalmente caóticos ou apaticamente dessensibilizados em nossa reação. Portanto, é necessário aprender a regular nosso estado de excitação a fim de ser capaz de enfrentar os sintomas do trauma e trabalhá-los, sendo capaz de permanecer pensando e sentindo ao mesmo tempo. Esse é o motivo para aprender relaxamento, exercícios de enraizamento, imagens tranquilizantes e outras técnicas. Ou nossa capacidade de administrar nossos estados emocionais sem ficarmos devastados ou nos fecharmos completamente é aprendido primeiramente pela maneira como nossos pais reagiam conosco quando estávamos irritados, zangados, ansiosos ou infelizes, como crianças. Sua capacidade de tolerar e regular uma certa amplitude de nossa expressão emocional efetivamente estabeleceu os limites daquilo que podemos administrar sem nos tornarmos caóticos ou rígidos em nossas reações. Uma das tarefas da terapia é ajudá-lo a expandir essa amplitude, essa janela de tolerância para lidar com as emoções e sensações muito fortes que você está enfrentando e irá enfrentar quando continuarmos a trabalhar. Observação. É claro que você não diria nenhum desses dois longos parágrafos acima de uma só vez, e sim, iria modificá-los para o momento e clientes específicos. O diagrama aqui, ele vai falar um pouquinho do diagrama, tá? Ele mostra 3 zonas de ativação, que é a hiperexcitação, a hipoexcitação e a otimamente excitado, excitação ideal. O cume é onde o cliente está devastado, superativado por sua experiência. O ponto inferior é onde a reação do cliente é retrair-se ou se dessensibilizar. A terceira zona é a janela de tolerância, em que o cliente está excitado sem ser devastado por seus sentimentos, pensamentos e sensações, e pode continuar a permanecer conectado no momento presente. No trabalho terapêutico, a área ideal para a terapia é a parte superior da janela de tolerância, em que há alta excitação, mas o cliente tem apoio suficiente para enfrentar sua experiência traumática e trabalhá-la. Você precisará estar muito alerta para monitorar os sinais quando o cliente está se deslocando para fora da janela. A tarefa terapêutica, então, irá muitas vezes envolver tornar o questionamento mais lento ou aumentá-lo para garantir que o cliente tenha o grau ideal de risco e segurança. O psicoterapeuta gestáltico, que está acostumado a nivelar experimentos, é especialmente adequado para ser capaz de se deslocar para frente e para trás entre material de excitação difícil e a sensação tranquilizadora de competência e segurança.
Essa é a razão para que toda a atenção seja dada ao aprendizado de permanecer com recursos no presente momento que foi realizado na fase 2. Exemplo. A reação de Alexandre quando ele se lembrava do trauma era ficar hipoexcitado, amortecido e imóvel. A terapeuta foi bastante firme ao fazer o contato com o momento presente entre cada fase da história. Ela o convidou a se conectar profundamente com seus sentimentos, emoções e associações do seu aqui e agora, e particularmente quaisquer pequenas sensações corporais ou movimentos que ele sentisse. Ela lhe pediu que ficasse de pé, andasse pela sala ou talvez empurrasse seu corpo contra alguma coisa, a fim de que ele se reconectasse com suas defesas de sobrevivência perdidas. Keira, por outro lado, tornava-se facilmente hiperexcitada com pensamentos de pânico que escalavam. A terapeuta a encorajou a libertar esses pensamentos e aspirar plenamente. Agora respira profundamente 2 vezes, inspirando e expirando. Conte até 4 enquanto expira. Olha ao redor da sala, observe todas as cores que você pode ver. Observe qual é sua favorita. Lembre-se de que você está segura aqui na sala, repetido várias vezes. Essa reconcentração na sensação corporal a trouxe de volta a uma sensação de estabilidade e assentamento. Interrompeu também o ciclo reforçador de pensamentos angustiantes, provocando emoção, em um ciclo em espiral de hiperexcitação. A terapeuta pedia tanto a Alexandre quanto a Keira regularmente que se reorientassem para o aqui e agora e os convidava a observar, por exemplo, a sensação de seus pés no chão, seu corpo na cadeira e o que viam e ouviam ao seu redor, ou como se sentiam de uma forma diferente se inspirassem lentamente ou endireitassem e alongassem sua coluna e caminhassem pela sala. Dessa maneira, o grau de excitação e questionamento podia ser modulado para mantê-los na parte ideal da janela de tolerância. Facilite expressões de emoções que estavam retrofletidas à época. Emoções saudáveis são reações adaptativas a situações específicas e levam com elas uma sensação de adequação. Elas geralmente vão e voltam, dando uma sensação de finalização após terem passado. São a reação de estar apropriadamente zangado, triste por sofrer uma perda, com medo de uma ameaça ou alegre em um momento feliz. No trauma, no entanto, essas emoções muitas vezes foram suprimidas ou desviadas. O cliente então vivencia reações mais habituais, repetitivas e que não se adaptam. Emoções que ou se tornaram incapacitantes, tais como a vergonha e uma culpa inapropriada, ou que pertencem ao passado como reações defensivas que já não são relevantes. Essas emoções muitas vezes encontram expressão em atos impulsivos ou irracionais, como a agressão, a automutilação ou a submissão, que confundem e prejudicam o cliente. A tarefa terapêutica aqui é identificar e fortalecer a emoção que era mais necessitada, mas foi negligenciada ou era impossível. Por exemplo, ficar zangado com abuso ou gritar por socorro. As emoções não são apenas uma reação a uma situação ou evento, elas são tendências de ação que organizam e mobilizam a pessoa para agir. Quando bloqueadas, elas muitas vezes continuam a pressionar por expressão ou fechamento. Por exemplo, o medo organiza seu corpo para fugir e zanga para se defender, a tristeza para fazer um contato relacional ou procurar consolo. Revelar que emoções são refreadas não tem como objetivo solucionar o trauma, e sim fazer com que sua expressão possa levar a uma sensação de alívio, um recurso positivo ou uma nova compreensão daquilo que era evitado. Também pode ajudar a interromper a identificação com os sintomas traumáticos que podem levar a uma confluência debilitante.
Com frequência, simplesmente identificar que o sentimento que estamos sentindo é vergonha ou submissão, vigilância exagerada ou terror paralisante, etc., pode também ser uma intervenção significativa para sobreviventes, porque tanto uma parte de sua experiência contínua que nunca foi identificada como algo específico. Ela pode dar a mensagem: esse é o sentimento que você está tendo, e não a mensagem: isso é o que você é. Kepner, 1995, página 41. O uso da fantasia e da visualização da amplificação criativa da linguagem corporal, do trabalho com duas cadeiras, de experimentos nivelados, psicodrama e atuação podem ser técnicas terapêuticas gestálticas muito eficientes para explorar, expressar ou integrar sentimentos. Elas são descritas em outra parte deste livro, que a gente já viu, capítulos 9, 11 e 13, e todas podem ser úteis em momentos diferentes. No entanto, no trabalho com traumas, descobrimos que o mais benéfico são pequenos experimentos que envolvem movimento gradativo ou nova expressão, com pausas frequentes para reavaliar o sentido e o aprendizado. Isso envolve encorajar uma awareness contínua de cada momento de emoção que emerge e torna o processo mais lento. Por exemplo, depois de o cliente lhe dizer em um tom de voz desesperado, como ele queria resistir ao sedutor, mas não podia, você pode dizer: o que acabou de ocorrer pareceu realmente importante. Por um momento, realmente observe o que está acontecendo bem agora, quando o cliente se lembra de ser obrigado a se submeter a alguma coisa. Comece a prestar atenção ao sentimento de recusa em seu corpo e emoções. Trabalhar dessa maneira lenta e metódica inicialmente permite um ajuste mais fácil e mais perfeito da expressão emocional e permite que ambos encontrem o equilíbrio correto e a integração daquilo que precisa ocorrer. Também protege contra a tendência de inesperadamente cair em estados superexcitados ou subexcitados. Revele sistemas de crenças supergeneralizados ou imprecisos. Após um trauma, muitos clientes formam crenças sobre si mesmos e sobre o mundo que são supergeneralizadas, inexatas ou autocríticas. Você já terá identificado crenças básicas significativas e introjetos no período de avaliação, e é provável que outros mais irão surgir. Essas crenças ou atitudes muitas vezes passam a definir todo o significado da vida do cliente após o trauma e tornam-se uma barreira para a recuperação. É uma tarefa importante trabalhar a significância e o sentido do trauma através das lentes do aqui e agora, com a perspectiva e compreensão adultas, identificando as distorções cognitivas e as crenças pouco realistas, especialmente se o trauma ocorreu na infância. Para uma maneira detalhada de trabalhar com cognições, veja o capítulo 11. Trabalhando dessa maneira, o cliente pode desenvolver crenças mais realistas sobre o evento. Por exemplo, se aquilo ocorrer comigo outra vez como um adulto, agora eu posso me proteger. Ou eu só tinha 5 anos, não foi minha culpa. Retreine o foco de atenção. Clientes com sintomas traumáticos, como aqueles com ansiedade e pânico, muitas vezes se encontram fixados em uma orientação de autoproteção. Por exemplo, devo ficar vigilante o tempo todo para me proteger do perigo. Toda a sua atenção fica concentrada nessa figura excludente e eles ignoram outras experiências que possam desafiar isso. Você pode abordar o processo de retreinar a atenção pedindo ao cliente que identifique a crença ou o pensamento que os preocupa e que então deliberadamente busque outros fatos que ele sabe ser verdadeiros, né? Por exemplo, que estão seguros atualmente ou que seja apenas em seu consultório, com os quais se sentiram tão ansiosos como agora anteriormente e sobreviveram, que o sol está brilhando e assim por diante. Você também
Você pode também convidá-los a observar o local ou locais em seu corpo do sentimento associado com a figura excludente e então, cuidadosamente explorar seu corpo para encontrar outras áreas que pareçam diferentes, tais como um sentimento de estar enraizado, de ter seus pés no chão, ou um sentimento forte, relaxado quando suas costas estão apoiadas na cadeira. Outra maneira de expandir a figura excludente é claro, ensinar aos clientes a simplesmente observar o pensamento ou sentimento perturbador, compulsório, né? E depois deslocar sua atenção para mais adiante, percebendo tudo que estão ignorando, dando a isso interesse e importância iguais. Essa prática de plena atenção, de seguir o princípio fenomenológico de horizontalismo, pode envolver convidar os clientes a ver seus pensamentos ou lembranças como trens passando por uma estação, ou cenas de um filme na tela do cinema. O cliente tem o poder para observá-los, mas também para escolher se sobe no trem e fica com onde ele está indo, ou simplesmente o observa passar. Mantenha um foco naquilo que é positivo. Em outra forma de figura excludente, os sobreviventes de traumas muitas vezes se concentram exageradamente nas dificuldades diárias de seus sintomas e ignoram momentos que não são angustiantes ou que são até positivos. À medida que o processamento do trauma continua, haverá muitos momentos em que uma pequena mudança aconteceu, foi obtido um insight ou eles sentiram um empoderamento maior em seu corpo. Pode ser importante reconhecer esses momentos como degraus pequenos, mas significativos em sua recuperação. Também, quando o cliente conta sua história, fique alerta aos elementos que foram positivos ou de apoio que foram negligenciados. Exemplo: inicialmente, Alicia só podia se lembrar do som terrível e do impacto da batida do carro. Mas após algum processamento, ela espontaneamente se lembrou da bondade da equipe da ambulância e do calor do cobertor quando se sentiu cuidada e segura. Nesses momentos positivos, pause, amplie e prolongue, encorajando o cliente a realmente valorizar e absorver um momento transformador pequeno, mas que o apoia. Descubra que movimentos ou ações inacabadas precisam ser completadas. De um modo geral, após um trauma não resolvido, há normalmente impulsos sensórios motores de resistência ou de recuo, luta ou fuga. Isso é porque nas situações em que houve um assalto ou ataque, uma pessoa pode ter sentido impulsos para agir, mas não pôde fazê-lo. Esses gestos interrompidos podem ainda pressionar para serem expressos. Herman, 1992, página 35, diz: quando nem resistência nem fuga é possível, o sistema humano de autodefesa fica devastado e desorganizado. Cada componente da reação normal ao perigo, tendo perdido sua utilidade, tende a persistir em um estado alterado e exagerado muito tempo depois de o perigo real ter terminado. Ao trabalhar com esses estados, você precisará introduzir um foco na atenção plena e lenta às sensações, padrões de energia e movimentos incompletos que surgem quando o cliente fala. Você pode então sugerir pequenos experimentos para aumentar o movimento. Por exemplo, se seu cliente faz um ligeiro movimento com as mãos, convide-o a exagerar esse movimento. Observar como isso lhe parece e o que ele quer que aconteça a seguir. Nos casos em que o movimento ou gesto esperado está ausente, por exemplo, quando relatando um assalto, e uma vez mais sua contratransferência pode ser útil para identificar isso, você pode sugerir o movimento, tal como afastar alguma coisa ou mudar a posição corporal para um estado com mais poder, alongando a coluna e sentindo o apoio da cadeira. Exemplo: quando Roshi estava falando sobre a vez que ela foi estuprada, seu corpo ficou bastante imóvel e seus braços começaram a tremer.
Quando o terapeuta encorajou-a a permanecer com as sensações e apenas respirar, seu corpo todo começou a tremer e os braços se estenderam à sua frente, com as palmas voltadas para fora. O terapeuta encorajou-a apenas a identificar e observar o que estava ocorrendo e deixar qualquer sensação ou movimento se desenvolver. Gradativamente, seus braços começaram a fazer um movimento violento de empurrar e ela gritou com muita fúria: "Se afaste de mim!" Após alguns momentos, o movimento em seus braços se acalmou. Ela deu um forte suspiro e disse: "Eu precisava fazer isso." Ela relatou que agora sentia-se mais calma, como se algo tivesse sido liberado, algo que ela tinha guardado dentro de si durante muito tempo. Quando o cliente fala sobre seu trauma ou presta atenção à sua experiência corporal, ele pode muitas vezes vivenciar sensações menos direcionais, tais como forte estremecimento, tremores, tensão ou dor, que podem parecer devastadores. Fisher, 2013, descreve o foco sensório-motor de simplesmente voltar-se para o que está surgindo e encorajar o cliente a permanecer atento a seu corpo. Por exemplo, dizendo: "Deixe quaisquer pensamentos e emoções negativas saírem por enquanto e simplesmente se concentre apenas em suas sensações corporais. Apenas observe o que está ocorrendo em seu corpo e me diga de que você está consciente." Que foi que sair? Voltando. Estamos aqui na página 326. Eu dei uma pausa para comer um pouquinho, fazer algumas missões que eu precisava fazer. E agora estamos de volta para finalizar. Reforce limites competentes. Para muitos clientes, o trauma terá vencido sua capacidade de manter ou formar um limite interpessoal de contenção ou protetor, e sua reação é muitas vezes polarizada em uma ou duas posições. Um cliente pode desenvolver limites muito rígidos e excludentes, levando a dificuldades na intimidade, na conexão ou em tolerar a incerteza. Outro pode ter perdido a capacidade de dizer não de uma maneira efetiva, tornando-se muito adaptável ou confluente em todos os seus relacionamentos. Alguns clientes podem alternar entre essas duas posições. A capacidade de dizer sim ou não de um lugar de poder e manter um limite apropriado é uma função crucial para a resiliência e para a saúde. Isso é uma questão verbal e, ainda mais importante, baseada em uma sensação somática de recurso corporal. Há muitos experimentos que podem ajudar a restabelecer tanto um sentido congruente de limite e de autoconfiança sobre limites. Eles incluem o seguinte: gradativamente descobrir o que é necessário dizer, tanto com a linguagem e em termos de volume. Visualizar ou construir, exemplo com almofadas, um limite ao redor do cliente para dar a sensação de contenção e como essa pode lhe parecer. Pressionar os braços, as costas ou todo um lado do corpo contra uma parede para ter uma sensação de forte incorporação e limite. Experimentar deslocar sua cadeira para mais perto ou para mais longe e pedir ao cliente que decida qual é a distância ideal. Empurrar uma almofada que você está segurando para que essa ofereça gradativamente uma resistência cada vez maior. Esse não é um experimento para produzir catarse ou um resultado específico, mas feito lentamente por escolha, conscientemente e observando as sensações, emoções e imagens que isso evoca. Pode dar ao cliente uma sensação de empoderamento à medida que ele sente a força em seus membros. Entregar-se. Pedir ao cliente que experimente permitir que a cadeira o sustente totalmente, suavizando seus músculos e permitindo que algo o mantenha. Tendo trabalhado aquilo que é necessário em todas essas sessões, espera-se que você estará chegando ao fim da fase 3, em que o cliente terá significativamente menos sintomas permanentes,
Sentirá que o trauma agora está verdadeiramente em seu passado e estará pronto para o próximo passo em sua recuperação. Fase 4, integrando. Integrar e reconectar. De várias maneiras, essa fase espelha as tarefas envolvidas na recuperação de um luto ou perda e a necessidade consequente de reajustar-se a novas condições de campo. Clientes que viveram com os sintomas de trauma por décadas também precisarão encontrar um novo entendimento e um novo relacionamento com a pessoa que agora estão se tornando e com os novos desafios que isso apresenta. Embora eles possam estar recuperados, sua vida nunca será verdadeiramente a mesma e eles terão de enfrentar o fato de o passado ir, de alguma maneira, afetar quem eles são para sempre. Se eles foram vítimas de um crime, especialmente quando jovens, pode haver a percepção de que só raramente, ou talvez jamais, a justiça apropriada será feita ou uma reparação obtida. Eles podem ter de viver com o conhecimento de que a base de sua sensação de segurança e justiça no mundo foi comprometida para sempre. Irão também precisar encontrar uma maneira de integrar o que ocorreu em sua sensação de significado pessoal e encontrar um modo de se reconectar plenamente com o mundo outra vez. Esse é o momento em que, juntos, o terapeuta e o cliente podem avaliar o que ainda resta, que arrependimentos, que autoculpa ou raiva de outros permanecem, né? E qual é o legado apropriado daquilo que ocorreu. Muitos clientes chegam a um estágio de lamentação pelo tempo perdido com seus sintomas e com sua infância perdida. Precisarão chorar a perda daquilo que poderia ter sido, o que eles gostariam que tivesse sido, por exemplo, ter tido um cuidador carinhoso em momentos de estresse. E como uma parte significativa de sua vida foi ocupada com aquilo que ocorreu em detrimento de outras coisas. Eles podem ter de reconhecer que há coisas que desejariam ter feito de uma maneira diferente e permitir-se não ter mais autoculpa. Esse é um momento para se reconectar com a bondade para consigo mesmo. É especialmente importante aprender a perdoar e gradativamente acalentar uma atitude de autocompaixão. Esse é um processo lento que será ajudado pela presença da compaixão do terapeuta e pode continuar com algumas intervenções que foram descritas no capítulo 18. Clientes que tinham ajustado suas vidas para manter-se separados, defendidos e protegidos, podem também precisar de ajuda para descobrir como se reconectar com outras pessoas, para encontrar atividades que sejam recompensadoras e construir novos relacionamentos confiáveis. A recuperação de alguns clientes irá depender de eles encontrarem um projeto ou objetivo que pareça fazer sentido de sua experiência. Por exemplo, formar um grupo de apoio para pessoas com experiências semelhantes, começar um grupo de ação para evitar tais coisas ocorram, né, outra vez, educar outros ou aumentar a awareness pública. Encontrar alívio, transformação e a sensação de que agora estão bem. Você pode ter percebido com que rapidez as pessoas se distanciam de sentimentos positivos por comparação com o longo tempo que permaneceram com os sentimentos negativos. Uma das tarefas mais importantes nessa última fase é encorajar, promover e enfatizar as mudanças positivas que foram feitas na terapia. Isso também pode ser uma tarefa para o terapeuta, já que muitas vezes descobrimos que os próprios terapeutas estão relutantes em aceitar a boa terapia que forneceram. Pode ser útil repassar a história da viagem terapêutica com o cliente, examinando as dificuldades que eles enfrentaram inicialmente, a resistência que eles mostraram, as várias maneiras pelas quais eles se transformaram e seguiram adiante. Isso pode ser uma âncora importante para a mudança e pode contribuir para aquilo que às vezes é chamado de crescimento pós-traumático. Encoraje seu cliente a passar mais tempo do que de costume com sentimentos positivos de satisfação e prazer ao redor da conquista de ter deixado os sintomas traumáticos para trás,
saboreando e aprofundando a sensação de transformação. Isso pode envolver passar algum tempo no decorrer de várias sessões, percebendo ativamente e permanecendo com a sensação emocional e corporal de satisfação e tranquilidade. Autocuidados para o terapeuta. Embora o autocuidado do terapeuta seja sempre importante, ele o é especialmente quando está fazendo trabalho com traumas. Fique consciente dos sinais de traumas temporários ou de se exaurir. Embora estar inclusive e disponível para uma harmonia ressonante, pode ser uma de nossas posições terapêuticas mais importantes. Isso pode também ser nosso maior perigo. Muitas das comunicações que passam entre você e o cliente estão fora de sua awareness, e seus esforços para estar aberto e disponível em geral o tornam ainda mais suscetível a isso. Você pode inconscientemente absorver algumas das emoções ou questões somáticas dos clientes, ou terminar se sentindo sobrecarregado e estressado. Isso é mais provável se você teve clientes com vários traumas ou um número muito grande de clientes. Quantos dos fenômenos a seguir você já vivenciou? Sentindo-se devastado, esvaziado ou exausto? Sentindo-se enraivecido, ansioso ou preocupado com relação à situação do cliente? Temendo a vinda de certos clientes? Achando difícil relaxar ou estar em relacionamento quando chega em casa? Uso exagerado de bebidas alcoólicas ou atividade física excessiva? Dificuldade em manter limites profissionais de tempo, dinheiro ou comunicação com o cliente entre sessões. É particularmente fácil com clientes que descrevem uma história trágica de partir o coração, querer ser a pessoa que irá salvá-los, e também é fácil acreditar que está em nosso poder ser efetivo com todos os clientes e com todas as apresentações de traumas. Você precisa perceber os limites de sua energia, empatia e competência e adotar uma perspectiva realista sobre quanto você pode ajudar cada cliente e quantos clientes você pode ajudar em uma única semana. Fato. Sugestão. Lembre-se de um momento no final de um dia ou no fim de uma semana recentemente que foi particularmente desafiador em termos das questões trazidas por seus clientes. Como é que você se sentiu quando saiu do consultório? Sentiu uma sensação de exaustão e de estar sobrecarregado? Ou estava cansado, mas satisfeito? Você ficou aliviado por ser o fim de semana, mesmo sentindo que tinha feito um bom trabalho? Você percebeu alguns sintomas somáticos, tais como dor de cabeça, cansaço, letargia ou uma vivacidade exagerada? Como é que você administrou esses sintomas? Agora reserve algum tempo para refletir sobre isso na supervisão ou terapia e decida o que precisa ser ajustado. No começo e no final das sessões. Faça um rápido exame em si próprio e no começo de cada sessão. Faça um rápido exame em si próprio no começo de cada sessão, percebendo quão tenso ou relaxado você está em seu corpo e seu grau de entusiasmo ou relutância para ver o cliente. Depois examine a si próprio outra vez no fim da sessão após a saída do cliente. Descreva seu estado como se você estivesse falando com seu supervisor. Use as diretrizes da página 119 para verificar seu autocuidado de um modo geral. Desenvolva também um ritual para a transição entre clientes, tais como rápidos exercícios de relaxamento, várias respirações profundas, abrir as janelas, passear pela sala ou imaginar que o espaço da terapia está desocupado e vazio. Conclusão: gostaríamos de lembrá-lo uma vez mais da importância de saber o que é um resultado realista para cada cliente e de lembrar que a viagem de cada cliente é única e você pode ser apenas parte dela. Para muitos clientes, sua capacidade de ficar com sua dor e sofrimento
é o fato de serem ouvidos e testemunhados pela primeira vez. Será a coisa mais importante que você pode fazer. É possível que eles também continuem a sofrer e a se curar muito tempo depois do fim da terapia. Finalmente, desfrute suas conquistas. O trabalho com traumas pode ser exigente e estressante. No entanto, é imensamente recompensador e satisfatório ver clientes que podem ter estado sofrendo por décadas, recuperar-se de sua dor e continuar com suas vidas com confiança e otimismo. Topzera. Bom, chegamos ao fim da parte 2. Agora vamos fazer a parte 3 no próximo vídeo, que provavelmente será dividido em 2 vídeos também, tá? E por hoje é só, tá bom, né, gente? Beijão, beijão, beijão. Aproveitem. Bye, bye.